Fala trader, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Logicamente Trader. E eu sou o Rubens Secom, mentor da parte emocional aqui do LT. Vamos aqui para mais um vídeo. Você que já está acostumado com o nosso canal, eu sempre deixo o gráfico aberto. O nosso foco aqui, o meu foco, é te passar dicas sobre a parte emocional. E hoje é um tema muito importante. E que algumas pessoas já estão me pedindo para fazer, então, para gravar um vídeo falando sobre isso. Então, chegou a hora da gente falar sobre planejamento e gerenciamento. Quero passar aqui para vocês algumas dicas bem importantes para que você aprenda a montar um bom planejamento e automaticamente montando aí também um bom gerenciamento. Essas duas palavras andam juntas e quem está comigo já há mais tempo sempre me ouve falando sobre isso. Inclusive eu falo que quem tem planejamento tem futuro e quem não tem planejamento tem destino. O gerenciamento vai entrar exatamente neste ponto aí, tá bom? Muito importante que você tenha essa consciência. E aí eu vou deixar o gráfico aberto, vou abrir algumas paridades aqui, deixa eu fazer algumas marcações e aparecendo oportunidade, vou pegar a entrada e também vou explicar o motivo da minha entrada. Dando win ou dando loss, você irá acompanhar tudo aqui enquanto a gente bate esse papo falando sobre planejamento e sobre gerenciamento, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações aí, já deixa o seu like, lembra de compartilhar, de comentar o que você está achando aí dos nossos vídeos e também deixando sugestões para próximos temas, para eu gravar vídeos aqui falando daquele tema específico que você quer que eu fale, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou abrir alguns pares aqui. Vou deixar aqui 4 pares abertos. E aí, a gente vai olhando. Eu vou olhando aqui e vou fazendo algumas marcações, tá bom? Se aparecer boas oportunidades, a gente pega operação aqui. Eu vou pegar algumas operações e vou avisar. Ó, aqui neste momento a gente tem uma compra que não vai dar mais tempo de entrar. Então vou deixar esse parzinho aqui e vamos ver o que vai acontecer. Rubens, por que você tem uma compra aqui? Eu tenho uma vela hook, essa vela terminou dentro dessa vela hook, negando a conexão com esse lote aqui. Então acredito na reversão aqui, acredito que essa vela vai terminar verde. Esse seria o motivo da entrada, mas não deu tempo. Então vamos lá, gente. Falando aqui sobre gerenciamento e planejamento. E detalhe, isso é no mercado, nos negócios e até mesmo na vida pessoal, tá bom? Se você não tem um plano bem estruturado, você acaba andando em círculos. Então, essa é a intenção. O que eu quero aqui hoje é te mostrar passo a passo como você montar um bom planejamento que realmente funcione. Então, já vou te dar uma dica aqui, tá bom? Pega um papel, uma caneta, porque eu vou te passar aqui, o que eu quero te passar aqui hoje é algo prático, direto ao ponto, objetividade, tá bom? O meu objetivo é que você saia desse vídeo sabendo como montar o seu próprio plano de ação. Então, de novo, se inscreva, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai fazer sentido para você e que você conhece outras pessoas que precisarão também desse vídeo aqui para poder aprender a montar um bom planejamento, um bom gerenciamento. Ó, aqui pagou, hein? Se tivesse dado tempo, tinha pago bonitão aqui. Mas isso aí, faz parte. Ó, vou ter uma marcação aqui. Eu tenho uma região interessante aqui. Ó, aqui mesmo sendo um comando, se ela descer um pouquinho mais, eu gosto de esticada de vela. Eu não gosto dessas velas que ficam... Aqui eu vou pegar, gente, porque eu tenho esse bloqueio aqui desse comando, mas eu tenho uma região interessante aqui nessa taxa dividida, que eu gosto bastante dessas regiões de retração. E olha aqui, ó, aqui atrás eu acabo tendo também. Eu nem preciso pôr a linha, só pelo olho eu já sei que essa região aqui é uma região muito interessante. Então ele faz aqui a ativação desse comando e eu tenho logo abaixo aqui essa taxa dividida. Esse foi o motivo da entrada, tá? Pegar uma retração aqui nessas regiões de bloqueio. Então, aí, ó, provavelmente vai pagar. E aqui a gente já tem a nossa primeira vitória.
fez uma dupla posição nessa região de comando. Se ela descer aqui, eu tenho ainda mais uma compra nessa mesma região aqui, tá? Só que eu quero que ela desça, vamos ver se ela vai descer. Se ela descer, a gente tem uma compra aí nessa região também. Vamos ver se ela vai descer. Se ela não descer, a gente deixa movimentar e a gente... não vai dar tempo. Eu queria que ela descesse aqui para eu pegar com margem aqui, tá vendo? Embora a leitura já fosse já de compra, né? Eu particularmente gosto de esperar pegar taxas melhores, beleza? Então, o motivo dessa entrada aqui, repetindo, eu tenho essa região de bloqueio de comando e essa taxa dividida aqui, que eu gosto muito dessas regiões. Eu esperei ela tocar lá embaixo, ó, passou um pouquinho desse pavio aqui, tocou lá embaixo, eu peguei a retração. O motivo dessa entrada aqui, fez uma dupla posição, que é fraqueza dentro desse comando. Então, a tendência dessa vela é subir, assim como ela fez, tá? Então, só nesse pedacinho aqui, ó, a gente já teve uma oportunidade que não deu tempo de pegar, a gente teve essa vitória, e a outra aqui, para quem pega de abertura, teria dado uma vitória também. Então, só nesse pedacinho aqui, 3 vitórias é o suficiente em poucos minutos para poder bater a meta e dizer tchau para o mercado, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui sobre a questão do planejamento e do gerenciamento, antes de te mostrar o como, eu preciso que você entenda o porquê de um bom planejamento ou de montar um bom planejamento e um bom gerenciamento, tá bom? A falta de um planejamento é o que faz a maioria dos traders desistirem no meio do caminho. Por qual motivo? Porque quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer distração te tira do foco. Agora, quando você tem um plano bem claro, isso muda. Tudo fica muito mais tranquilo, mais leve. Por quê? Porque você sabe o que você precisa fazer. E quando você sabe o que precisa fazer, é quando você consegue de verdade medir se você está avançando ou não em direção ao seu objetivo. Então, o planejamento, na verdade, ele serve como um mapa. Sem ele, como eu falei agora há pouco, você fica andando em círculos. Eu falo o seguinte, você está correndo na esteira, você corre, 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 mas você não sai do lugar. O planejamento serve como esse direcionamento. Ele é esse mapa. Então, com ele, você consegue chegar ao seu destino de uma forma muito mais rápida e muito mais leve, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo para você montar um bom planejamento. Primeiro passo é definir o seu objetivo. O primeiro passo de qualquer planejamento é ter um objetivo claro. Então, anota aí no papel essa pergunta que eu vou deixar aqui para você. O que você tem que se perguntar? O que eu quero conquistar? Essa pergunta você tem que fazer. Se você não tiver essa clareza, ó, aqui eu tenho uma região interessante, viu? Essa vela terminou expirada, terminou abaixo desse paviozinho aqui, e eu tenho uma região de comando ali. Ela precisava subir. Se ela desse um pulo aqui, eu entraria nessa venda aí, tá? Então, essa pergunta, o que eu quero conquistar, ela é extremamente importante para que você tenha uma definição do seu objetivo. E aí tem um detalhezinho importante. É muito importante que a resposta seja específica e mensurável, tá bom? Não adianta você dizer, por exemplo, quero ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro tá, ok. Mas isso é muito vago. Se você só falar dessa forma, isso é muito vago. Então, por exemplo, é muito melhor você falar assim, eu quero aumentar a minha banca em 20% no próximo mês. Isso é ser específico, isso é ser mensurável. 20% aqui é um exemplo, tá? Você ajusta aí da tua maneira. Isso sim. Ou então, por exemplo, eu quero atingir a minha consistência daqui a 3 anos, nos próximos 3 anos. Isso é ser objetivo, isso é ser específico, tá bom? Então, definir o seu objetivo, que é o primeiro passo, é muito importante você se fazer essa pergunta, o que eu quero conquistar, mas também é muito importante esse detalhe da resposta, que precisa ser de uma forma bem específica e bem mensurável, tá? Isso é extremamente importante, ok? Quando você define esse destino, onde você quer chegar,
fica muito mais fácil você desenhar e estruturar o caminho. Por isso a importância desse primeiro passo. Vamos ver se a gente tem alguma outra coisa acontecendo aqui em algum outro par. Ó, aqui, gente, eu tenho uma venda, viu? Eu tenho um padrão cunha que aconteceu aqui. Vamos ver. Aqui eu tenho uma venda. Não sei se vai dar tempo. Se ela voltar para a abertura, dá tempo da gente pegar essa venda aí, viu? Se ela voltar para a abertura, eu pego. Não sei se vai dar tempo, não. Ó, peguei. A única coisa que eu não gosto é desse movimento forte que ela fez de subida aqui, tá? A única coisa que deixou perigoso foi o jeito que ela subiu aqui. Eu até pensei se eu pegaria ou não. Mas eu acredito na continuação desse movimento aí, por conta de alguns rompimentos que tem aqui atrás, por conta desse arremate, por conta de uma nova baixa que fez aqui. E agora vamos ver. A minha parte eu fiz, que foi fazer a leitura e pegar. Não pagou, ó, não pagou. Tá vendo? Esse movimento que fez no final aqui foi um movimento que me deixou um pouco na dúvida, mas eu continuei acreditando, por isso eu peguei. Faz parte. Seguimos aqui, vamos para, voltando aqui ao que a gente estava falando, que eu estava falando de planejamento, vamos agora aqui para o nosso segundo passo, para montar um bom planejamento e um bom gerenciamento. O segundo passo, ou passo 2, é o seguinte, é você estruturar, ou seja, criar uma estratégia, beleza? Então, vamos lá. Depois que você já tem o seu objetivo criado, vem a estratégia. Aqui é quando você define, e aí tem uma perguntinha mágica aqui também, anota essa pergunta, qual é o caminho que eu vou seguir? Aqui com essa pergunta é quando você define a estratégia que você vai adotar, ou seja, o como você fará para chegar aonde você quer, naquilo que você colocou no passo 1, que é o mensurável, é o resultado que você quer, onde você quer chegar. Por exemplo, se o seu objetivo é aumentar a banca, igual eu estava dando no exemplo ali, qual será a sua estratégia? Eu quero aumentar a banca. Então, o que eu vou fazer para chegar nesses 20%? Eu vou operar menos, mais? Vou focar no quê? Vou focar na minha consistência, em melhorar a minha assertividade, em buscar entradas mais seguras e por aí vai. Então, você precisa ter essas respostas para que você consiga ter um direcionamento, construir uma estratégia para chegar naquilo que você colocou no passo 1. Ou seja, a estratégia é o plano macro. É a forma como você pretende atacar o problema. O problema, essa palavra problema, coloca ela entre aspas aí para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Então, o passo 2 é a hora de você estruturar a estratégia, ou seja, o como você fará para chegar naquele resultado que você quer, que é o resultado que você definiu ali no passo 1. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui eu tenho uma compra muito boa, por sinal. Não sei se ela vai voltar. Não deu tempo. Aqui a gente perdeu uma boa de uma oportunidade, viu? Ah, mas é uma vela comando. Beleza, mas ela travou aqui, ó. Essa taxa dividida é a mais forte que tem. Então, nesse comando aqui, eu tenho E aqui ainda tem 50% ó, dessa vela de força, 50% dessa vela de força. Essa região aqui é muito bonita. Esse aqui é o tipo de entrada que eu costumo até entrar com a mão um pouquinho mais pesada, porque realmente essa entrada ela é muito boa. Mas não deu tempo de pegar. Quando eu cheguei aqui já estava tarde. Não deu tempo. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa acontecendo aqui. Aqui eu tenho uma venda. Peguei um pouquinho atrasado. Vamos ver se dá para fazer uma defesa aqui. Nossa senhora, só peguei taxa ruim, tá? Agora vamos ver se paga. Era para pegar aqui, ó, na ponta desse pavio aqui, aonde ela chegou ali. Agora é ver se paga. Não tem o que fazer. Vamos ver se paga. Rubim, mas ela está numa estrutura de alta muito grande. Tá sim, mas eu acredito muito nessa região aqui. Ó. Vou até tirar a linha daqui. Vou só subir a linha. Ó. Era para ter pego aqui. Mas não vai pagar. Não tem problema. Seguimos. Opa.
Seguimos aqui, e aqui, ó, eu continuo tendo uma venda. Tem uma venda aí bonita. Só não foi bonita a minha taxa. Acabei clicando tarde. Aqui não foi delay não, tá? Eu que cliquei tarde. Vamos ver o que vai acontecer aí. Se ela vai pagar. Ela terminou expirada praticamente aqui dentro desse primeiro registro. Ó, eu acredito muito nessa volta dessa vela aí. A taxa não foi das melhores, era para ter pego aqui de abertura. Mas aqui eu tenho praticamente um Marubozu, terminando praticamente dentro desse primeiro registro ali, que é uma região de arremate, inclusive, não tem por que esse preço continuar descendo. O que foi ruim aí foi a taxa. É para essa vela terminar vermelha. Só não é para ela... Só era para ter pego ela um pouquinho melhor. Não fez diferença não. Não pagou e não fez diferença a taxa ruim que eu peguei. Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui para frente. Ó, aqui eu acredito nesse pullback. Será que ela vai subir mais? Se ela subir mais, eu tenho uma entrada muito interessante aí de retração. Aqui eu vou entrar um pouquinho mais pesado, viu? Vamos ver se paga. Enquanto está rolando aí, eu vou falar aqui para você do terceiro passo para criar um bom planejamento e um bom gerenciamento. O terceiro passo aqui agora é criar o passo a passo. Ou seja, agora que você já tem o seu objetivo bem definido e você já tem a estratégia montada, o objetivo aí agora, aliás, chegou a hora, na verdade, de você quebrar essa estratégia em pequenas etapas. O quebrar é você dividir, fracionar, tá bom? Aqui pagou, ó, praticamente recuperamos, praticamente não, ó, eu entrei com uma mão mais pesada, porque eu acreditava muito, então 2 loss desses dois aqui já foi recuperado, então praticamente, voltei praticamente para o 0 a 0, ó. Esse daqui pegou esse, esses dois recuperou esse, então voltamos para o game, praticamente aí no 0 a 0. Rubinho, qual foi o motivo dessa entrada? Essa região aqui, ó. Eu tenho um comando que rompeu esse comando aqui, ó, comando rompendo o comando, eu acreditei nessa continuidade. Então, por mais que não terminasse, e aqui eu tenho um comando também, que não terminasse vermelha, eu não acreditava na força dela do rompimento desse comando. Aqui eu tenho também, ó, primeiro registro, eu tenho umas regiões aqui atrás, 50% desse comando, que é muito forte, por isso que eu entrei com uma mão um pouco mais alta, porque eu acreditei nessa retração aqui de uma maneira bem forte, tá bom? Então vamos lá. Terceiro passo é criar o passo a passo. Como eu falei, é fracionar, quebrar tudo em pequenas etapas. Então vamos lá. Por exemplo, definir a meta semanal. A gente está falando ali no exemplo de 20% ao mês. É o seu objetivo. Fraciona isso. Defina a sua meta semanal. Definindo a sua meta semanal, você vai conseguir definir a sua meta diária. Definindo a sua meta diária, o que você vai fazer? Criar uma rotina diária. Trader precisa ter rotina. Se você não trabalhar com rotina, você fica à mercê de qualquer coisa que acontecer, tá bom? É muito importante. E aprender a monitorar os seus resultados, sei lá, a cada 7 dias. Um exemplo, você pode fazer isso de 3 em 3, de 5 em 5, vai depender do tempo, se você opera ou não nos finais de semana, enfim. Mas a X dias você monitorar os seus resultados e ajustar o que não estiver funcionando. Então você faz esse monitoramento. Percebeu a necessidade de ajustar? Ajusta o que tiver que ajustar. Beleza? Aqui é onde entra de verdade o gerenciamento. O segredo não é só ter um bom plano, mas em conseguir executar e corrigir esse plano, corrigir esse gerenciamento. Então você precisa transformar o grande objetivo em pequenas metas que caibam no seu dia a dia. Por quê? Porque é na execução diária que o resultado aparece. E você consegue mensurar, medir, corrigir, ajustar
analisar, avaliar, e tudo vai ficando mais prático, mais palpável, mais fácil de entender, tá bom? E aí a gente entra já automaticamente no quarto passo e último passo, que é mensurar e ajustar aquilo que é necessário, beleza? Então o último passo é esse, é medir e ajustar. Por quê? Porque de nada adianta você seguir um bom plano se você não acompanha os seus resultados. Então, toda semana, todo mês, enfim, você precisa olhar para os números e se perguntar: o que está funcionando? O que eu preciso corrigir? O que precisa ser corrigido? Essas perguntinhas são perguntinhas que te ajudam a ter mais clareza daquilo que você precisa mexer, caso você perceba que tem que mexer em alguma coisa. Então, esse hábito de mensurar e ajustar é o que diferencia quem cresce de quem trava no mercado financeiro. Por quê? Porque você não vai acertar tudo de primeira. É muito difícil você montar um plano no primeiro mês e ele sair redondinho. Tá? Eu falo, não vai, eu vou mudar. É muito pouco provável que você acerte de primeira. Então, essa coisa de ajustar, medir, analisar e corrigir, ela faz parte do dia a dia até que você encontre aquele gerenciamento, aquele planejamento que realmente combina 100% com você. Eu sempre falo isso, gerenciamento não se ensina, se descobre. É a partir dessas avaliações que você encontra aquilo que faz sentido para você, tá bom? Se você mede, você aprende. Se você ajusta rápido, aí sim é que vem o crescimento. E aí o crescimento, ele é inevitável. Então vamos lá, resumindo tudo que eu falei. Um bom planejamento, ele tem 4 pilares: objetivo, estratégia, execução e ajuste. Se você aplicar isso, não importa se é no mercado financeiro, nos seus negócios ou na sua vida de uma forma geral, você vai ver seus resultados explodirem. E lembrando, planejamento sem ação é só papel. Então pega tudo isso que você aprendeu hoje aqui e já começa a colocar isso em prática. Revisa, faz essas perguntas, monta. Lembrando, planejamento não se ensina, se descobre, mas se você pegar esses pilares, essas dicas, eu tenho certeza que você consegue encontrar um gerenciamento, um plano realmente ajustado e adaptado e criado por você, que vai te fazer atingir os resultados que você quer, a sua tão sonhada consistência dentro do mercado financeiro. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. Estamos saindo aqui hoje no 0 a 0, mas o mais importante aqui é você pegar as dicas no contexto emocional, tá bom? Então, de novo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você entende que precisa conhecer e aprender a fazer um bom planejamento. Compartilhe esse vídeo com ela. Ativa as notificações para sempre que tiver vídeo novo você acompanhar. E caso você queira fazer parte do LT VIP, para poder ter todos os acompanhamentos que a gente oferece ali, as aulas, enfim, tudo. O LT é a melhor escola de OB que existe neste planeta. Chama aqui embaixo a nossa equipe, entre em contato, tira suas dúvidas e venha fazer parte do LT VIP com a gente, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.